Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast A Voz dos Animais. Eu sou Andréa Cesso e nós vamos continuar aqui nessa jornada do autoconhecimento junto com os animais. Continuo aqui com a Lucine, e hoje a gente vai falar sobre visão sistêmica e constelação. Lu, queria então que você desse uma introduzida, né? Nessa questão, às vezes quem não conhece, o que seria visão sistêmica praticada, né? Para a família multiespécies, que a gente vai falar aqui, tanto para os tutores de animais, né? Multiespécie, quando a gente fala, é tanto nós tutores como os animais que a gente vive. Então eu queria que você desse uma introdução para as pessoas se situarem nesse tema, né? Nesse conceito. Sim, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui e falar do que eu amo, né? Trabalhar, do que eu pratico no meu dia a dia, como veterinária e na minha vida pessoal também. Então, a visão sistêmica nada mais é do que uma filosofia de vida, né? Então, a gente aprende nesse contexto que tudo faz parte do todo, né? Então, como que a gente faz com que isso se coloque dentro da gente de uma maneira que faça com que a gente entenda a vida de uma maneira diferente, né? Sem tanto peso. Então, quando a gente começa a olhar dessa maneira, por isso que a gente fala que é uma filosofia de vida, né? A gente vivencia isso, é uma postura interna, a gente consegue entender melhor as relações, né? Entre as pessoas e os animais, né, a relação que a gente tem com a natureza, né, com a nossa cidade, com as pessoas do trabalho. Então a gente consegue se colocar de uma maneira diferente no dia a dia, né, nas nossas vivências. Então, quando a gente começa a estudar a visão sistêmica, a gente tem esse olhar mais ampliado para o todo, realmente, né? Entendendo que não tem nada solto, não tem nada desconectado, tudo faz parte, todo mundo está junto, é uma grande rede, né? E aí, dentro da visão sistêmica, a gente tem as constelações sistêmicas familiares, né? Que é um recurso terapêutico breve, dentro da psicoterapia. Então, a gente trabalha as pessoas, né? Para que elas consigam entender quais são as dinâmicas ocultas que existem, principalmente dentro do sistema de origem dela, né? Então, primeiro, esse trabalho a gente começa olhando para o microsistema, que é a família de origem, pai, mãe, avós, bisavós, e aí a gente vai ampliando. A cada vez que a pessoa dá mais um passo, a gente consegue ampliar esse olhar para o macrosistema. Então, como essa pessoa se relaciona no ambiente familiar, quais são as dinâmicas, os desafios que ela tem, quais são os padrões, né? Quais são as crenças. Então, a gente consegue ir trabalhando tudo isso dentro das constelações familiares, né? E além disso, né, Deia, a gente também consegue fazer um trabalho de terapia sistêmica, conduzindo, né, as pessoas, esse cliente, esse paciente, a gente pode falar assim, de uma maneira contínua, né? Mas aí dentro de um setting terapêutico de acolhimento, de entender qual é o passo, né? Como que a gente pode explorar isso, né? Então você faz a constelação, é como se fosse uma imagem, é um frame, você olha lá, é uma imagem, entende o que traz uma dificuldade na sua vida dentro do seu sistema, e aí você tem que trabalhar para fazer com que aquela dor que foi olhada seja ressignificada. Então, por isso que a gente fala que é uma mudança de chave, né, interna, de postura mesmo. Então, muitas vezes a gente quer mudar o outro, né? Vou mudar meu pai e minha mãe, porque fulano é isso, fulano é aquilo, e na verdade não funciona assim, né? A gente não muda ninguém. Então, quando a gente consegue perceber a outra pessoa de uma maneira diferente, perceber uma relação que a gente tem com alguém, ou né, de trabalho, ou amorosa, a gente consegue mudar dentro da gente, né? Então, a gente consegue realmente respeitar o limite do outro, entendendo que esse outro não é igual a você. Isso é muito importante, porque a gente tem uma certa tendência, né, de querer fazer tudo da nossa forma. Eu acho que para mim é certo assim, eu vou fazer assim e todo mundo tem que me acompanhar. E o outro tem outros processos, né? Outras crenças, é outro ritmo, né? Isso tudo faz parte do processo evolutivo de cada um. Então, quando a gente consegue respeitar, a gente olha o outro, a gente observa, a gente fica mesmo numa postura de observador
E aí você consegue entender muitas coisas e saber, bom, aqui eu consigo acompanhar essa pessoa, aqui eu não consigo. E aí você consegue se posicionar melhor. Uma comunicação não violenta, né? Então, o objetivo da visão sistêmica, para mim, pelo menos, pelo que eu entendo e eu aplico isso na minha vida, é a gente ter uma vida pacificada, com amorosidade, né? Um olhar amoroso para o outro, um olhar amoroso para os animais, entendendo o que aquela doença, o que aquele sintoma está trazendo, né? De informação, que a gente pode olhar através da visão sistêmica, das constelações, enfim. Então, eu acho que é isso, é um caminho de pacificação mesmo da humanidade. Eu acho que é isso. Tanto é que Bert Hellinger, né, que é o criador das constelações, né, a base, o fundamento das constelações são as 3 leis do amor, né? Então, leis do amor, né? Então, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Se a gente não tiver amorosidade, se a gente não tiver a capacidade de ouvir, de ter uma escutativa, quando a gente recebe um cliente, né, trazendo seu animal, ou mesmo nas relações dentro de casa, às vezes a gente não consegue nem perceber o que o outro está querendo comunicar, o que o outro está sentindo. E às vezes a gente já entra com os 2 pés ali, eu não gosto disso, eu não quero assim. E aí isso dificulta bastante, né? Por isso que a gente fala que é um caminho do amor mesmo. E a questão quando a gente coloca isso na nossa vida profissional, na prática, a gente acaba fazendo naturalmente, eu acho que esse trabalho da visão sistêmica, né? Sim. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu vou atender algum cliente, eu achei isso muito importante que você falou, né? A escuta ali ativa, né? Focada naquilo que está acontecendo, sem julgamento, sem crítica, sem nada, porque tudo que a gente critica, tudo que a gente julga, na verdade está dentro de nós, né? O outro é só espelho. E se a gente ficar nessa dinâmica de ficar julgando, de ficar criticando, a gente não vai conseguir chegar num lugar onde vai colocar uma amorosidade e vai buscar um entendimento maior daquilo para poder ajudar numa solução. Exato. E então quando a gente está fazendo esse trabalho dentro de um atendimento com os animais, é muito importante saber o que também a pessoa sente, porque às vezes os tutores chegam muito, né, com essa questão de querer falar dos sintomas, principalmente do animal, né? Então eu sempre acabo puxando aquela cordinha e falando, mas como que você tá, como que a família tá, aconteceu alguma coisa, para a pessoa se sentir um pouco mais à vontade, leve, para poder expressar algum sentimento, alguma coisa que está acontecendo naquele momento, que traz muitas coisas importantes para a gente decifrar ali o que pode estar reverberando no animal naquele momento, né? Então acho que a visão sistêmica, assim, né, pensando agora, a gente poderia trazer e fazer um convite para todos, né? Com certeza. Para todos que fazem atendimento, acho que a maioria, lógico, os terapeutas em si já fazem isso, né? Mas as outras pessoas, né? Como nós, médicos veterinários, como os médicos, como qualquer outra pessoa, até mesmo dentro da relação da sua família, né, em casa, trazendo... É um caminho para dentro. O início sempre é para dentro. Então a gente não consegue entrar nessa postura de auxílio a outra pessoa dentro desse centramento, dessa neutralidade, se a gente primeiro não se autoconhecer. Então todo mundo, né, que pretende, que acha que faz sentido, né? Fala, nossa, achei interessante essa filosofia, vou aplicar. Primeiro a gente começa se conhecendo. Então, não é fácil, um caminho difícil, mas que exige coragem, eu sempre falo isso, mas é libertador mesmo, assim, acho que a palavra é essa, libertação. E aí quando a gente consegue se trabalhar, e sempre com auxílio de outros, né? Que vieram antes, terapeutas, enfim, a gente consegue realmente se colocar nesse lugar de atender, por exemplo, uma família dentro do consultório
já com esse olhar amplo. Então hoje, por exemplo, daí nos meus atendimentos eu não consigo só olhar, por exemplo, às vezes eu atendo um paciente com dor, tá com dor na coluna, enfim, tá meio travadinho, eu não consigo só olhar a coluna dele, né? Eu olho para ele como um todo, né? O sistema dele, biológico, físico, neurológico, mas olhando ele parte do sistema que ele pertence, que é a família que ele tá. É muito interessante que muitas vezes as próprias pessoas já começam a falar: nossa, essa semana foi um caos, não sei o quê, o cachorrinho travou, mas 2 dias antes aconteceu tal fato com a minha família, sei lá, alguém bateu o carro, alguém se separou, alguém morreu, e aí em seguida o cachorro vai lá e trava. Viajou, ficou um tempo fora. Então as pessoas já estão observando isso, mas elas não conseguem entender o que acontece ali. Que tem essa relação, né? Como que acontece, por que acontece. O animal às vezes está sinalizando mesmo todo esse evento no ambiente que ele está inserido e percebendo as emoções, a frequência vibracional, energética, e isso vai fazer com que o corpo dele às vezes traga um sintoma, né? Assim como é pra gente também. É muito comum, por exemplo, a pessoa, sei lá, estava ansiosa para entregar um projeto, finalizou, entregou o projeto, enfim, na semana seguinte você tá de cama, fica entendeu? Resfriada. Fica doente, por quê? Porque o teu corpo tá falando: ok, você conseguiu resolver o conflito, agora descansa. Né? Existe uma sabedoria, né, que eu acho linda. Linda, né? E as pessoas falam: nossa, isso porque acho que baixa a imunidade, tá? Mas o que aconteceu ali, né? E o corpo vai mostrando pra gente mesmo. É muito interessante. Nossa, é muito bonito. Essa parte, né, que fala muito da medicina germânica, né? Eu acho fantástico. Acho fantástico. E a gente olha um sintoma, uma doença em outro lugar. Exato. Entendendo onde começou, né? E aí, o que você faz com isso? Mas já passou os sintomas, agora eu sei, ok. Mas a próxima vez que você reviver um conflito semelhante, muitas vezes você já dá o comando, o teu corpo já entendeu, ok, entendeu? Então você não precisa ficar adoecendo. Claro, algumas vezes precisa porque o copo encheu demais e vai extravasar mesmo. Mas é interessante porque a gente consegue entender antes de adoecer. Entendeu? Então a gente sente, caiu aqui na consciência, saiu do meu inconsciente, veio para minha consciência, então eu não preciso mais adoecer. O corpo não precisa mais me parar para entender. Nossa, que bonito, né? É muito legal. Eu fico encantada com isso. Porque a gente consegue, de qualquer forma, entender internamente tudo o que está acontecendo. E isso é a grande graça da vida, né? E se acolher também, é muito importante. A consciência não é só para, não vou mais ficar doente na vida. Não, gente, vai, né? Biologicamente falando, é impossível esse período de tá tudo estagnado, perfeito, equilibrado. Isso não é possível. Até a homeostase é um termo de equilíbrio, mas esse equilíbrio é dinâmico. Existe o caos, né? O caos é importante também. E aí, e mesmo que você adoeça, com a consciência do que está acontecendo, você se acolhe, ok, agora eu vou ficar de molho. Sem brigar com a doença, sem ficar bravo. Eu deixei de ir numa festa, que a gente faz isso, né? Putz, uma festa eu tô esperando 10 meses, de repente eu adoeci e não fui. Okay. Foi um conflito que você teve, foi algo que aquele momento foi difícil, que você tava com dificuldades, N coisas. E aí depois, a hora que você relaxa, você passa por aquele conflito, se manifesta alguma coisa no corpo, né? O corpo fala com você. Assim, só dando uma resumida, né? E o que eu queria perguntar, Lu, essa questão então da visão sistêmica que a gente falou agora, você começou a introduzir um pouco da constelação sistêmica, que é um método terapêutico, onde a pessoa vai lá viver e constelar um momento, algo que ela está precisando. Aí eu queria que você falasse, porque a gente já sabe que já existe algumas coisas de constelação sistêmica com o animal. Então eu queria que você comentasse sobre constelação sistêmica como parte de terapia, né, que muitas pessoas devem conhecer essa técnica, né, que é maravilhosa, é muito potente.
E como que ela está migrando e como que está ajudando também a questão dos animais. Sim. Então, a constelação, Déia, normalmente a gente pode abrir uma constelação para olhar o tema, né? A pessoa, o cliente traz um tema, eu tenho um desafio com o meu trabalho, tenho desafio com o dinheiro, tenho desafio com o relacionamento amoroso, parece que eu estou sempre vivenciando as mesmas situações, o mesmo, vai se repetindo as situações, enfim. E a gente abre a constelação para que a gente possa, o cliente, né, e a gente possa olhar para isso e entender o que tem ali de informação oculta que está fazendo aquilo persistir, aquele padrão, né? Dentro das constelações veterinárias, né, como médicos veterinários, mas não só médicos veterinários podem constelar animais, aí porque a constelação é para todos, né? O Bert Hellinger não chegou em nenhum momento, até hoje existe uma discussão entre o conselho da psicologia, mas a quem cabe ser constelador? É o psicólogo, é o psicanalista? Isso é bom você falar. É qualquer não sei. Então também. Hoje, qualquer pessoa, né, gente? Então, claro, é o caminho, né? Você se coloca para ser auxiliado através desse recurso, então você vai ser constelada. Eu quero estudar isso, quero entender. E aí você vai fazer um curso. Nesse curso a gente vai sendo trabalhado. Cada módulo a gente vai sendo constelado. Não tem como uma pessoa falar que é constelador sem ter vivenciado tudo isso. Uhum. Eu comecei esse trabalho já há 6 anos. Então, e assim, é um trabalho contínuo, né? Todo mundo tem muitas questões e vai ter sempre. E nós, como facilitadores, terapeutas, a gente só consegue levar o cliente até onde a gente já foi. O próprio Bert Hellinger, criador das constelações, em muitos livros, que os livros dele, não sei se você já leu algum, são relatos de workshops que ele fazia, um jornalista ia escrevendo, ia relatando e documentando tudo. Muitas vezes ele fala que eu me retiro. Eu não consigo auxiliar a pessoa nesse tema, porque para mim não tenho conhecimento, não tenho vivência. E olha só a humildade deste homem, que foi o criador, uma pessoa, eu falo que ele nem é desse planeta, ele foi emprestado. Mas uma pessoa que trouxe todo esse estudo, né? Ele levou tudo de uma maneira muito séria, ele se retirava. Então, a gente precisa ter essa humildade também, então é um trabalho contínuo. E aí dentro da constelação veterinária, muitas vezes o cliente, o tutor desse animal traz pra gente uma questão, pode ser comportamental. Nossa, meu cachorro é muito agressivo, ele morde todo mundo, eu não consigo socializar ele com ninguém, nem com outros cães e tal. O que acontece? Já tentei adestramento, já tentei auxílio com um comportamentalista e não resolveu. E aí você vai ver lá no profundo, que a constelação é um trabalho, um olhar da alma que a gente fala. Sim. Esse olhar da alma é um olhar para o nosso inconsciente, né? Claro que isso pode chegar ao nível espiritual, sim, mas isso também exige um trabalho contínuo. E aí você vai entender por que aquele cachorro é agressivo, o que acontece ali, né? Pode ser um sistema dele mesmo, biológico, mas na maioria das vezes eles estão mostrando algo nosso, 99% das vezes, tá? Não é só dele, né? Não é só dele. Claro que existe uma ressonância mórfica do sistema dele com o da família que ele tá, porque senão não chega. Existe uma atração ali, né? Então é muito legal porque a gente consegue olhar para isso de uma forma profunda e aí mudar realmente essa história, né? E aí a gente pode trabalhar sintomas, doenças, né? E muitas vezes é muito interessante quando a gente abre uma constelação veterinária para olhar para o que está acontecendo com aquele animal, é uma grande tomada de consciência para o tutor e para a família. E aí, ao mesmo tempo, essas relações entre essa família e esse animal, elas se modificam num nível que acaba tirando um peso desse animal gigantesco. E não é de propósito, ninguém quer adoecer o seu animal, né? A gente fala, as pessoas falam, mas eu me sinto culpada. Eu falo, gente, não tem culpa, não é à toa que esse animal chegou para você, tá tudo certo. Né? Existe um ajuste sistêmico aí, do teu sistema com o sistema dele, né? E é muito interessante porque é um recurso que auxilia muito, muito mesmo, assim. Principalmente nesses casos, claro, né, gente, o animal chegou no hospital veterinário, foi atropelado, tá com uma fratura exposta, vamos constelar a fratura? Não! Não!
vai operar o bicho, vai fazer tudo que a gente não exclui nada, né? Aí a gente também entra na visão integrativa e o olhar sistêmico faz parte da visão integrativa. É interessante isso, uma vez conversando com a Carla, né, que foi uma das minhas professoras, qual é a precedência? A visão integrativa? O que precede? Quem chegou primeiro, a visão integrativa ou a sistêmica? Dentro do sistema médico veterinário, a visão integrativa chegou primeiro, para depois chegar a visão sistêmica. Se a gente olhar para o macro, a visão sistêmica ela existe desde lá da época de Confúcio, que ele já trazia esse conhecimento sistêmico. O Bert, ele só traz uma visão contemporânea disso tudo. Né? Lao Tse, se a gente for ler as bases filosóficas deles, é a mesma da constelação familiar, do que o Bert traz, da visão sistêmica que a gente vê hoje, né? Então, tudo isso é um conhecimento muito antigo, que eu acho que existe desde que existe a humanidade, né? Só não estava documentado, porque antes não tinha escrito também. Mas as organizações familiares, elas acontecem sempre da mesma maneira. E a gente se apartou muito dessa essência, a gente separou muito dessa essência. Então, hoje os filhos não convivem com os pais, porque os pais estão sempre trabalhando. Existe uma dor imensa nessa infância, nesse amor que a gente fala, o amor não correspondido ou o primeiro amor, nas relações. Então, todas as nossas dificuldades começam lá na nossa infância, né? E aí, quando o animal chega e traz um sintoma, uma doença, muitas vezes está conectado com a nossa criança lá, adoecida, né? Então, isso a gente olha através da visão sistêmica e das constelações também. E quando um animal chega com qualquer tipo de doença ou algum comportamento específico, a gente consegue, né, se a gente conseguir ter esse olhar ou buscar recursos com profissionais para a gente olhar para tudo isso, a gente consegue então ir lá na criança ou acessar aquele evento que na verdade ainda está reverberando dentro de você e que você precisa olhar para ele. Você precisa ressignificar e você precisa fazer com que aquilo seja transmutado para você conseguir dar espaço para novas coisas, né? E aí é a questão que pode ser muitas coisas, né? Uma dor muito profunda, um medo, uma escassez, né? De prosperidade até mesmo financeira. Nossa, é muito bonito, muito bonito. E muito amplo, né, Délia? Muito amplo. Então é um trabalho contínuo mesmo, né? A gente fala assim, então eu fiz uma constelação, resolveu minha vida toda. Não é assim. Então, claro que muitas vezes eu falo, né, é um salto quântico, né? Realmente a gente sai de um nível de consciência, vai para um outro e acessa muitas coisas que antes a gente tinha nem noção, que a gente não tinha ideia, né? Tava tão fechadinho assim, né? A nossa consciência. E aí, aos pouquinhos, a gente vai ampliando tudo isso de uma forma profunda, mas possível, né? É possível. Basta a gente querer, é decisão. Eu sempre falo, as pessoas que chegam pra mim, eu falo, que bom que você chegou, porque você decidiu estar aqui. As pessoas chegam com medo, ansiosas, muitas vezes muito tristes, né? Muitas vezes apartadas totalmente de sentir o próprio corpo, de não ter consciência da própria respiração. Então, que nível que essa pessoa está chegando, né? Que nível de sofrimento ela chega, né? E às vezes o animal está lá juntinho, carregando os pacotinhos, né? Então a gente tem que realmente ter esse cuidado de trazer nessa pessoa para esse sentir, porque o trabalho da constelação e a visão sistêmica é sentir, não é raciocínio lógico, é fenomenologia, né? Então até muitas pessoas usam o termo método de constelação. Eu particularmente não gosto, porque o método ele traz uma base científica de comprovação no sentido de números, de porcentagem. Então, quando a gente fala de fenomenologia, a gente não tem como quantificar. A gente não tem, claro, existe toda uma filosofia, um conhecimento que faz com que a gente entenda qual é o caminho. Esse caminho vai ser igual para todos? Não. Então, por isso que eu falo que a constelação, para mim, não é um método, é um recurso. Porque se você abre uma constelação, cada uma é de um jeito. Eu
fico muito preocupada com o que a gente vê em rede social hoje, né? Então, a mulher tá com câncer de mama, então o problema é com a mãe. É um determinismo, né? Não é. Nem sempre é. A maior parte é, realmente. Mas a gente precisa olhar para esse sistema específico de uma forma... Tem outras coisas ali, né? Focada e centralizada dentro de um centramento que é essa coisa de neutralidade, sem julgamento, para entender o que acontece ali. Não dá para generalizar essa coisa que o pessoal põe em rede social. Então, frases sistêmicas para resolver a tua vida. Aí o nego fica lá falando a frase. Poxa, mas não tá mudando nada. Claro, gente, não é aqui. Você não leva pro coração. Não é só a palavra, né? É aqui. É um trabalho de alma mesmo, né? Se você não sentir, e por isso que, pelo menos eu, no meu trabalho sistêmico, a pessoa olhou lá na constelação, viu o que está acontecendo, eu peço para ela fazer um movimento de corpo. Ela precisa sentir no corpo dela, né? Então tô pronta para minha vida, mas às vezes o corpo dela tá assim, e ela tá falando, eu tô pronta. Tá nada. Não, tá aqui na tá mente, totalmente né? fechada. Então, sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, autossabotagem, né? Porque a gente leu o que é legal, porque a gente leu o que é certo, eu vou fazer igual. Mas aqui dentro não tá nada resolvido, entendeu? Fica muito no intelecto, né? E se a gente não sente, nada se transforma, né? Porque tudo é vibração. Tudo. A gente teve uma fase aí uns anos atrás de coaching, né? De autoafirmação, livro de autoajuda. E, eu sou foda, eu sou não sei o quê, blá, 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 blá. Tá, e aí os negros estavam lá, não tô criticando, tá, gente? Mas às vezes o nego tava lá e de repente, caía numa depressão profunda, porque ele não estava dando conta de sustentar aquilo, porque não é real dentro dele. Gente, o Ravi está aqui participando nesse momento, ele veio dar um oi. Na verdade, ele tentou, né, entrevistar a Lu. Ele já foi constelado. O Ravi já foi constelado, foi maravilhoso. Foi muito potente a constelação dele. E aí, Lu, queria aproveitar esse gancho aqui do Ravi para você comentar como que funciona, porque assim, existe a constelação individual que você faz com a pessoa, existe a constelação também em grupo. Queria que você falasse essas diferenças e se existe algum tipo de sintonia ou com relação ao animal. O animal, você acha que numa constelação em grupo, como que ele se comporta? Existe alguma diferença de comportamento? Para ele, seria melhor em grupo? Seria melhor individual? Ou você já tem essa... Então, na verdade, percebe alguma coisa em relação a isso? Quando a gente abre um grupo, né, a percepção do campo para o grupo, aí depende muito de cada facilitador, tá? Eu vou falar a respeito do meu trabalho com os cavalos. Então, quando eu abro o grupo, então vem lá 12, 15 pessoas. Então, a gente não abre nenhum tema. Os cavalos entram como representantes, né, do sistema de todos que estão ali. Existe, sim, uma ressonância entre esses participantes, não é à toa. Muitas vezes, muitas pessoas que estão lá têm as mesmas questões. É muito interessante isso, né? Não é à toa que esse grupo se forma. Eu sempre trago esse conhecimento para quem está participando da vivência comigo, porque é uma egrégora que se forma. Então, a partir do momento que a pessoa decidiu estar ali, o campo já se abre. Muitas pessoas trazem algumas coisas. Nossa, o dia que eu falei com você, fiz inscrição, aí já acessei, já chorei, já fiquei diferente, enfim. Esse trabalho é isso. E aí, quando a gente abre a percepção para o grupo, a força desse grupo, todos esses sistemas que estão lá, de cada pessoa que está lá, vai estar atuando nessa dinâmica, tá? Então, quando a gente fala de, mas é melhor ou pior, né, uma constelação individual, é melhor ou pior do que uma constelação em grupo? Depende. Porque muitas vezes eu entendo, até porque eu trabalho com cavalos, e os cavalos nos ensinam isso, né? A força da manada. Eu uso muito esse termo, a força da manada. O que é a manada, né? Os cavalos estarem juntos o tempo todo. A possibilidade de sobrevivência para eles, que são presos na natureza, só existe porque eles estão juntos.
Então, tem sempre o bando ali, o grupo, a manada, um auxiliando o outro. Um percebendo algum risco já sinaliza para todos. Por isso que eles permanecem até hoje no planeta. E assim é pra gente também, né? Então essa ideia de que eu vou me isolar no meu mundo, na minha casa, vou encher de muro, não falo com ninguém porque eu não quero, não gosto de pessoas e tal, te enfraquece, né? O ser humano é um ser gregário, assim como os lobos, assim como os cavalos. Né? A gente precisa estar no bando, né? Trocando o tempo todo. Que seja na forma de comunicação, que seja na forma de proteção. Né? Então, se a gente for ver lá os primórdios, né? As aldeias, né? Elas entendiam isso. Então, vamos dormir todo mundo junto aqui, porque junto a gente vai perceber se o lobo está chegando à noite para atacar alguém aqui. Né? Então, isso que os cavalos nos ensinam. Então, no grupo com constelação, eu percebo essa força do grupo. Existe uma expansão ali de vibração, de energia, de conexão, as pessoas se conectam, é lindo. E não é induzido não, gente, porque eu não fico falando nada para ninguém não, claro, eu faço um trabalho básico, né, para as pessoas entenderem que elas vão vencer ali, mas elas por si só já se colocam dessa maneira, por isso que chega para esse trabalho, né, e é muito forte. Estão abertas, né? Mas então a constelação individual não é boa, é pior? Não, é boa também. Porque daí depende muito do que você está disponível, enquanto você quer acessar. Então, na constelação individual, você vai trazer um tema, uma questão. Eu quero olhar para o meu relacionamento com meu marido, que está ruim. Então, a gente vai abrir a constelação focando nisso. Mas então a constelação vai mostrar o meu relacionamento com ele diretamente? Às vezes não. Às vezes vai mostrar lugar, né? Que você está olhando para a sua mãe, para a dor de algum ancestral, mas você não olha para o seu marido verdadeiramente, a sua alma não olha. Então, tudo isso a gente vai explorando dentro da constelação individual. Você acaba repetindo alguma coisa lá atrás e só transparece. Exatamente. Transporta para o marido. Porque o nosso mental tá falando, nossa, mas eu me dedico tanto a esse relacionamento, eu faço tudo para dar certo. Aí você abre a constelação, é muito interessante porque você vai enxergar que a tua alma não tá olhando para o seu marido. Entendeu? Qual a chance disso dar certo? Muito difícil. Às vezes você passa anos numa dinâmica ali de luta, de sofrimento, de não ter um relacionamento leve, saudável, porque você não tá ali. Não é sobre o relacionamento não em si, né? Não é sobre. Então, as duas formas de trabalhar são muito potentes, muito mesmo. E dentro do grupo, alguns facilitadores fazem grupo de pessoas. Aí uma pessoa vai ser constelada, só uma. Aí traz um tema também, mas as pessoas que estão no grupo vão trabalhar como representantes do sistema, daquele que está sendo constelado, tá? É que o meu trabalho com os cavalos eu abro o campo de uma forma um pouco diferente, porque eu confio plenamente nos cavalos. Aí todo mundo entra. Eles entram, eles percebem o campo. Mas tem tema? Tem tema? Eu não trago para o grupo, não. Gente, eu só vou cortar aqui. A gente vai ter só um episódio de constelações com o cavalo, com a Lu. Porque ela faz um trabalho magnífico. E aí, esperem que logo vai ter, mas é um spoiler aqui. A gente vai falar só sobre isso. Mas é muito que bonito. Já é bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, é interessante das duas maneiras. A gente pode... Alguns facilitadores eu não gosto, nunca fiz. Podem se autoconstelar, mas a pessoa tem que ter realmente o conhecimento. Quero olhar para uma questão. Eu não faço porque eu acho que o nosso mental é tão forte que a gente se sabota. Tô vendo aqui, aí não é. Então, a gente precisa de auxílio de outra pessoa que está realmente neutra ou só observando para que possa realmente mostrar o que é. E nem sempre o que é o que a gente quer ver. Que a gente fala, nossa, mas isso, né? Nunca imaginei, nossa, e às vezes a gente não aceita, tem uma negativa ali no começo, e depois você vai entendendo, as fichinhas vão caindo, né? Aquele trabalho interno vai acontecendo, e você, agora entendi tudo, agora eu acessei tudo. Às vezes demora meses, anos, para você acessar realmente o trabalho que você fez lá atrás, entendeu? E tem coisas que é assim, né? Que a tua alma já tá pronta. Ô Lu, tem tempo para constelar? E outra pergunta também,
que eu já escutei algumas vezes. Aí uma vez que constela, não se pode constelar mais. Isso é verdade? Então, E o porquê existe essas... Existem algumas pessoas que trazem isso como verdade. Constelou uma vez só, não precisa mais, né? E eu não vejo dessa maneira, até porque o próprio Bert foi constelado várias vezes. A Sophie constelou ele antes dele morrer, 2 semanas antes. Enfim, então se o próprio criador, né, não deixou isso, tipo, é uma vez só. O que ele falava? Ele falava, para um determinado assunto, você olha uma vez, ok, é o suficiente. Sabe, vou dar um exemplo. Então, quero constelar minha relação com o dinheiro. Constelei uma vez, apareceu lá, tal, isso aqui. Nossa, mas eu ainda continuo com dificuldade, eu quero constelar de novo. E o Bert falava assim, viu? Você não está querendo resolver o seu problema. Porque o primeiro trabalho que foi feito lá atrás, você viu o que precisa ser ressignificado e você não está querendo. Então não adianta ficar abrindo outras constelações. Então, sobre o tema, sobre então. o tema, principalmente. E aí você me perguntou a questão de tempo entre uma constelação e outra, né? Isso. Mas deixa eu só te perguntar nisso que você acabou de comentar. Mas e se a pessoa, naquela constelação, ela acessou o que ela precisava acessar para entender aquele episódio, como você falou, né, da falta de dinheiro, da escassez financeira, mas ela não conseguiu ressignificar? Pode acontecer, né? Pode. Ela não conseguir integrar isso dentro dela. Pode. E aí não seria uma possibilidade dela repetir uma constelação para poder entender melhor? Às vezes não precisa repetir uma constelação. Ela precisa ter um acompanhamento terapêutico com um terapeuta sistêmico e talvez fazer um trabalho de exercícios sistêmicos. Você não precisa abrir outra constelação. Entendi. Mas são tomadas de consciência de outras maneiras ou mesmo com figuras, como faz na constelação, mas que você consiga acessar realmente aquilo. É uma confirmação. Você vai ver exatamente o que você viu na constelação. Certo. Só que aí talvez de uma outra maneira você consiga acessar. E isso é muito particular, não existe forma. A gente pode falar, é fenomenologia. Então pra mim funciona se eu fizer mandala terapia depois da constelação. Pode ser que sim. Então pra mim funciona se eu for, sei lá, entrar na academia e malhar porque eu preciso colocar meu corpo em movimento porque eu entendi que eu estava parada, por isso que eu estava depressiva. Aí cada um, por isso que eu falo, às vezes precisa desse auxílio do terapeuta te conduzindo para te mostrar o que você está sentindo, mas que você não está entendendo, o que você está negando. Porque a gente se sabota mesmo. Estou sentindo isso, mas eu acho que é porque o fulano falou, e porque o ciclano, não sei o quê, porque eu vi na internet, não sei o quê, e você fica preso a um contexto que não é a tua verdade. Entendeu? Por isso que nesse sentido muitas pessoas falam, nossa, eu fiz constelação, não adiantou nada. Mas espera lá, o que você fez com o que você viu na constelação? Você precisa tomar ação. A constelação é uma tomada de consciência. E trazer vai mudar pro coração, o padrão, né, exatamente. Como a gente falou. E o caminho é coração, consciência. Não tem como ser o contrário. Aí é auto-engano. Então você só vai conseguir realmente fazer diferente, tomar ação diferente, se você sentiu, veio para a consciência, aí eu tenho a decisão de buscar o passo a passo para agir de uma maneira diferente, entendeu? É autorresponsabilidade, gente. Ninguém vai salvar ninguém, não. Né? As pessoas às vezes entram num processo de, eu vou constelar porque, nossa, vai resolver tudo e o fulano é bom constelador, já ouvi falar que resolveu não sei o quê. A pessoa cria uma expectativa e tal, e depois ela olha e fala, nossa, mas para lá, ela tem que ter a responsabilidade de fazer o que realmente precisa fazer, né, de fato. E isso só é possível quando a gente aceita o que a gente viu também na constelação. Sim. A gente tem o poder de falar, eu não quero resolver isso. Internamente, tá? Sua mente está falando, mas eu quero, não aguento mais. Mas internamente você está falando, não dou conta, deixa quieto. Não é o momento, pode ser também, né? E aí passa um tempo e às vezes cai a ficha e muda toda a história, né? Sempre uma decisão interna, gente. Não existe milagre, não. E existe tempo para constelar? Então, algumas pessoas
alguns formadores de consteladores falam que o tempo mínimo entre uma constelação e outra, se você for fazer outra, é 21 dias. Que é um tempo bem cabalístico, né? Muitas coisas, padrões, a gente fala, né? A metafísica fala que a gente precisa repetir aquilo durante 21 dias. Eu vou fazer uma oração para São Miguel, 21 dias. Constelação, 21 dias. Porque é a forma, é o tempo necessário para que realmente mude algo entre esse período. Se cria um hábito, se cria um olhar para aquilo com mais vou foco, fazer né? Dieta, sei lá, jejum intermitente. Diz que se você não fizer por menos 21 dias, você não vai conseguir manter depois, né? Então é isso, é um padrão, né, que existe. É uma verdade absoluta? Não. Nada. Não é, mas teoricamente existe essa informação, né? E sobre os animais, quando uma pessoa tá constelando com o seu animal, acaba pessoas indo por causa do animal e acaba vendo que na verdade tudo aquilo acaba acessando coisas delas. Sim. Que está se manifestando no animal. Sim. Ou a pessoa vai com situação dela e leva o animal junto para entender essa inter-relação. Pode ser feito das duas maneiras. Quando a gente pensa assim, eu tenho um problema, meu animal tem uma doença crônica, eu quero constelar essa doença. Ok, eu preciso levar meu animal? Não precisa. Aí você pode colocar representantes humanos, pode colocar figuras, que são os bonequinhos, pode colocar cavalos, não importa. O animal que está sendo constelado não precisa estar ali no campo. Vai ter um representante para ele nesse campo, que reflete a alma dele, não é necessário. Mas eu quero constelar o meu cachorro e quero que ele vá junto, ok também. E muitas vezes foi o que aconteceu com o Ravi. Foi o que aconteceu com o Ravi. O Ravi entrou no campo. E antes da Carla abrir mesmo o grupo, a percepção do grupo ali para constelar o Ravi, eu e ela, a gente estava sentada observando, ele já estava no campo há muito tempo, ele já estava sinalizando muitas coisas. Antes das pessoas do grupo estarem realmente conectadas ali. Então o animal tem essa sensibilidade. Né? Eu falo que eles são representantes, mas também são consteladores, porque o time deles é assim, precisão cirúrgica, né? Diferente de nós seres humanos que a gente fica tentando controlar. O fulano, tô preocupada com o celular, sei lá, enfim. A gente não tá vivendo o momento presente, né? Eles estão o tempo todo. Então por isso essa facilidade de conexão com do que está acontecendo ali, com né? o campo mórfico. Até porque ele já sentiu que eu e a Carla, a gente já estava no campo, já acessando. E é lindo. Tô até arrepiada de falar. Gente, mas agora eu quero saber. Eu não lembro na época. E quando a gente vai ser constelada, porque é o seu cachorro, mas na verdade você e o Paulo foram constelados. Sim. Certo? Mas levei a questão dele. É diferente o olhar, é diferente. Levei a questão dele, né? Muita coisa a gente não pesca, assim. É diferente do olhar do facilitador. Claro. Porque a gente tá ali realmente. Claro, com certeza. Pra pegar todos os detalhes. Eu estou perguntando agora. Não, fiquei curiosa. Eu não sei se a gente comentou sobre isso, acho que talvez a Carla falou, mas o que. Antes de começar, só para entender pro pessoal também, acho curiosidade. Sim. Como que o Ravi ficou se comportando, até mesmo antes de abrir. Eu não vou lembrar de tudo, mas eu lembro que antes de vocês estarem ali, o grupo tá sentado e a Carla, abrir e tal, eu lembro que ele já começou a demonstrar com gestos de corpo. Então a gente avalia o corpo de quem está sendo constelado e de quem está representando. Aquela história que eu falei, não é o que a pessoa vai falar propriamente, mas o que o corpo está mostrando. Então ele já estava mostrando muita coisa. Mostrando na pata, no quadril, o jeito dele andar, o jeito que ele se posicionou com as pessoas, aonde ele estava focado, onde ele estava olhando, né? Aí eu senti de trazer um tecido, um echarpe que eu tinha lá, porque eu sabia que aquilo ia ser ancorado. Então a gente já entra nessa informação. Nessa parte, ele pegou o encharpe, né? A Carla estava lá conectada com ele. Aí eu senti, eu precisava pegar algo que representasse, né? Você sabe, não vou abrir aqui
os dados da sua constelação. E aí eu coloquei ali, a Carla só olhou e ele foi lá depois, direto. Foi lá direto. Tipo, é isso mesmo. Pum. E teve alguns momentos também que ele interagiu ali com os facilitadores, né? Que estavam ajudando os representantes, né? Gente, foi E o foi interessante incrível, dos animais que eles entram no campo como representantes, eles mostram o que tem que ser mostrado. Em questão de segundos, ele já tá lá sendo cachorro. Daqui a pouco, quando ele sente que ele precisa voltar, ele volta. É incrível. Os cavalos são assim também. É que o time do cachorro, eles são mais rápidos. Ah, é? É, mais rápido. O cavalo às vezes se conecta ali e fica lá. Parece que ele tá fazendo uma oração pra Tá pessoa meditando ali pra tá sendo pessoa. trabalhada. E é diferente mesmo essa dinâmica, até porque o cachorro é um predador na natureza, o cavalo é uma presa, é diferente mesmo o comportamento deles, né, na vida. Então a dinâmica é um pouco diferente, mas a precisão da conexão, da informação é cirúrgica. Então quando a gente trabalha, eu acho até, vou falar algo aqui que talvez me veio agora, eu falei, gente, é interessante porque quem trabalha como facilitador com animais, a gente precisa... É tudo muito rápido, então você precisa realmente estar no centramento total ali. Porque é... Um trabalho de constelação com pessoas, você fala para o grupo, quem está sentindo? Ou você pode chamar alguém, ou o próprio constelado falar, quero que aquela pessoa entre, enfim. É um trabalho mais assim... lento, né? Mais devagarzinho. Com o animal, não, é tudo... Você tem que estar muito ligada, muito né? Ligado, muito atento mesmo e neutro, total. Porque se você entra em qualquer posição diferente informações disso, você não dá muito conta. rápidas, né? É muito rápido. É muito rápido as informações. Então, se você não pega naquele preciso, você não pega naquele momento... A constelação, Bert fala, né? O essencial é simples. Constelação, ela acontece nos 5 primeiros minutos, gente. A informação vem ali, pá! Claro que até a pessoa acessar e conseguir olhar e sentir, ressignificar, às vezes demora 1 hora, 2 horas. Mas o primeiro movimento é o essencial. É o que a alma precisa trazer e ver. Eu percebo, já constelei algumas vezes, né? E tive a oportunidade de estar fazendo essa experiência também com o Ravi e tudo mais. E lógico, cada constelação é diferente, cada vivência é diferente, mas eu percebo que sempre, pelo menos pra mim, e eu acho que deve ser isso para as outras pessoas, provavelmente, são muitas informações que acontecem. Às vezes aparecem muitas coisas no campo. Ela vai se desdobrando. Ela vai se desdobrando. E aí, às vezes eu falo assim, gente, com esse monte de informação... O que, né, recebi uma informação ali, outra aqui, mas como que eu integro tudo isso? Como que eu olho para tudo isso e trago essa questão, essa resposta? Ou sei lá, aquilo que eu fui buscar, mas foram tantas coisas, eu fico um pouco assim, sabe? Mas de isso não daí entender... é a sua mente falando. É a nossa mente né? querendo entender. Não, onde eu queria chegar... A alma, ela acessa. É um caminho, assim. É como se fosse um jogo, pensa banco imobiliário, eu vou correr 10 casas. A alma fez. Daí você fica tentando entender, mas o primeiro passo era o que mesmo? O segundo era o que mesmo? Mas a alma já tá lá, entendeu? Entendi. O nosso mental fica querendo, nossa, mas o facilitador falou tal coisa, nossa, aquilo me pegou. Nossa, não é isso. Às vezes a gente sente raiva do facilitador. Então, na verdade, nem precisa depois falar sobre. Não. Né? Porque... E nem é bom, viu, gente? Quando vocês forem constelados, tem não isso. Fiquem falando. Porque é aquela história do telefone sem fio, né? Eu falo uma coisa, o fulano vai falar outra. Daqui 10 pessoas falando algo que se iniciou, já tá diferente a informação. Sim. E aí dentro de você, a tua alma vai perdendo força. É um campo energético, a gente não pode esquecer disso. Então, claro, a gente fica ansioso, principalmente quando a gente começa a ser constelado, a gente quer contar pra todo mundo. Nossa, foi isso, foi aquilo, isso aqui, gente, o que é... Né? A gente põe no YouTube, se deixar. Que a gente quer entender, então a gente pensa, se eu falar pro fulano, ele vai me falar alguma coisa, porque isso aqui eu não entendi. E não façam isso. E buscar respostas, né? É. Mas depois que fecha uma sessão, o constelador consegue te orientar e mostrar mais ou menos o que
foi vivenciado ali, o porquê. Mas é um né? trabalho contínuo fenomenológico. Muitas vezes eu vou falar pra você, eu não lembro que eu trabalhei com a pessoa. Ah, é verdade. Tá. Até porque não precisa eu lembrar. Mas a pessoa, depois da constelação, ela vai me trazer, Lu, aconteceu isso e isso, eu percebi isso, tô sentindo isso, pra mim tá difícil aqui, o que você acha? Então a gente pega naquele momento, como ela tá naquele momento, e trabalha com ela a partir disso. Eu não preciso lembrar o que eu falei pra ela durante a constelação dela, entendeu? Entendi. Que realmente é um campo fenomenológico. Então a alma dela já deu alguns passinhos, já não tá igual o que estava no dia da constelação. Ali ela processou já. Ela processou. O essencial já foi captado. Não precisa a gente ter um entendimento intelectual. Exatamente. Nessa questão. E sim a gente pegar tudo aquilo que sentiu na alma, no coração. Porque esse que é o movimento ideal, o certo, na verdade, pra gente conseguir. É por isso que eu falo, é um trabalho de entrega total, confiança total e receber. Então eu entrego, confio, agradeço e recebo, né? Claro, gente, eu também tô falando isso, mas pra mim também é desafiador, né? Quando eu sou constelada, a gente fica querendo entender. Caramba, era isso então, não sei o que, blá blá, nossa, mas isso eu não concordo, não sei o que, daqui a pouco, entendi, entendeu? Porque daí vem pra consciência. Enquanto tá aqui, ó, fica aquele rebuliço, né? Porque começa a mudar padrão, né, gente? Tudo que é diferente, tudo que é novo, incomoda, sim. Enquanto você tá lá na zona de conforto, mesmo que tá ruim, né? Eu tinha uma professora que ela falava, gente, o cocô é quentinho também, é bom ficar na merda, fica lá quentinho. Mas aí pra você sair dali, exige um movimento, exige um esforço, incomoda e faz parte. Por isso que a gente tem que confiar mesmo e deixar, né, acontecer. E me conta então, eu acho que agora a gente já está indo para o final e eu queria saber, para as pessoas também entenderem, como que funciona melhor o seu trabalho em questão da constelação, da visão sistêmica. Acho que você falou bastante a visão sistêmica, como você trabalha com os animais, mas a constelação específica, como que você trabalha? A pessoa sente que tem alguma situação que o cachorro está demonstrando e quer constelar, ou ela sente que está acontecendo alguma coisa com ela e quer colocar o animal na constelação. Também isso pode? Não, aí a gente precisa, né, pelo menos para mim, na forma que eu trabalho, né, eu preciso entender qual é a queixa, o que a pessoa está trazendo, qual é o desconforto. Realmente a doença do meu animal, não estou dando mais conta, eu quero saber, porque já fiz isso aqui, então a gente vai olhar especificamente para isso. Para ela já está muito claro o que está incomodando. Mas eu atendo pessoas que às vezes chegam e falam, eu sinto que eu preciso ser constelada, mas eu não sei o que é. Então deixa em aberto. Não sei nem como vai começar, porque tá tudo tão ruim na minha vida. É relacionamento, é dinheiro, é saúde, blá, 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 enfim. E aí tem todo um trabalho que eu faço de a pessoa se conectar com ela mesma pra gente começar esse caminho. Então não necessariamente ela precisa ter clareza disso, muitas vezes não tem. Mas ela vem aberto, porque ela tá na força de mudar, de pedir ajuda, de falar, alguém me ajuda. Mas fiquem aberto, então. Aberto. E o campo se mostra. Ele se mostra o que seria mais necessário naquele momento? Sim. E aí no final é muito interessante, porque as pessoas falam, nossa, era isso mesmo. Então, mas ela não tinha consciência, entendeu? Sim. Mas a alma dela já estava lá. Já. Então se a pessoa leva um animal, porque sempre está relacionado com alguma coisa específica do animal, né? Ou ela precisa realmente que o animal a conduza para esse caminho de conexão. Isso que eu queria chegar. Sim. Muitas vezes a pessoa não dá conta, ela fala assim, não, comigo tá tudo bem. Não, o problema é meu cachorro. Meu cachorro, nossa, ele tá sempre ruim, não sei o quê. Não aguento mais. Mas comigo tá ótimo. E a gente vai conversando com a pessoa, a gente vai sentindo. Às vezes ela tá falando que tá tudo ótimo, mas o corpo dela tá falando que não. Né? Então, às vezes, não precisa nem abrir uma constelação. Só desse olhar amoroso e conectado, de fato, a gente já consegue acessar. O problema não é o cachorro. Sim, ele pode estar trazendo um sintoma, ok? E aí, com cuidado, a gente vai conduzindo essa pessoa até onde ela pode, tá, gente?
pode querer forçar. Então a senhora tem que constelar. Isso aí é o problema da senhora. Não é assim. Então a gente vai ela trazendo, que permite, né? ela vai se abrindo, e aí quando você sente que a pessoa se abriu, aí você fala, olha, tem esse trabalho, o que você acha? Faz sentido pra você? Ela, nossa. E hoje em dia, quem que não ouviu falar de constelação? De todo mundo já ouviu falar, né? Nunca fui, mas já ouvi falar. Quero e tal, enfim. E aí, eu recebo pessoas que vêm para trabalhar problemas delas, sem um animal nesse meio. Mas como eu sou médica veterinária, a maioria vem pelos animais, né? Sim. Através dos animais. Então, das duas maneiras, a gente pode auxiliar, dentro da visão sistêmica, né? E curiosidade, assim, tem gatinhos também, outros tipos de animais também? Você já constela? Já constelei um macaco. Bonitinho! Que legal! Um macaco prego, filhote. E estava bem adoecido. Essa moça tinha acabado de perder um outro macaquinho com o mesmo problema, o mesmo sintoma. E aí a gente fez a constelação para olhar para a doença dele com os cavalos. Foi muito legal, muito intenso. Mas acho que no geral... Não, já constelei doença de gato também, mas a maioria é cachorro. Cachorro. A maioria. E é muito interessante porque as pessoas às vezes começam um assunto e tal, não sei o quê, e daqui a pouco elas mesmas já vão falar, nossa, mas parece comigo, né? Nossa, mas parece que sou eu, né? Isso antes da constelação. Eu falo, então, faz sentido. É muito lindo, e aí, né? As pessoas já vão lindo, percebendo, né? Daí no dia a dia mesmo. É muito lindo. Hoje em dia... Se a pessoa tá aberta para isso, é um caminho sem volta. Eu acho que, até porque como eu me coloco dessa maneira hoje, na minha postura de trabalho, de vida, as pessoas que chegam já estão acessando, senão nem vem. Se estiver muito apartado, né? dessa minha postura agora, a pessoa nem vem. A pessoa não chega. Até porque parte da gente pro outro, né? Sempre, da gente pro outro. Então, eu tô atendendo vários tutores com o mesmo perfil, vários cães com a mesma doença, não é ideia. Às vezes Sim, vem total. Verdade. Um monte de cadela com piometra, às vezes vem um monte de cachorro atópico. Nossa, caramba, todos os pacientes que eu tô atendendo com o mesmo problema, por que será? Por que será? Qual a informação que tem ali? Aí a gente vai se olhar também, entendeu? Nossa, tutor que veio, meu Deus, só gente chata, só gente que me deu trabalho, que brigou, que não sei o quê. O que tá acontecendo? E não é sobre o outro, né? Com você, que você tá atraindo essas pessoas, né? Sim. E às vezes a gente fica lá apanhando até perceber, fala, nossa, então, não, sou eu que tenho que mudar, né? Não é o outro. Com certeza. Então a gente vai trazendo mesmo esse perfil, né? E é interessante o meu trabalho com os cavalos. Estava falando com a Júlia, que é a minha parceira, que traz a terapia holística dentro da vivência. Falei, gente, o perfil das pessoas que estão chegando hoje tá tão incrível. São pessoas já num nível de expansão que o campo já viu, né? Os cavalos. Que lindo. E quando eu comecei lá atrás, era diferente. Por quê? Porque eu também estou sendo trabalhada. Então você está se transformando, né? Atender pessoas no outro nível já. E isso é constante, tá, gente? Não é só nesse trabalho sistêmico, não. Nossa vida profissional. Eu acho que a nossa vida como um todo, como né? Todo. Por quê? Por que a gente atrai pessoas que tem tantos conflitos, tantos conflitos? Porque atrai sempre pessoas que têm uma dificuldade financeira, porque com dívida, que não te paga direito numa consulta, ou que sempre fica pedindo desconto. Isso está dentro de você. E porque outras pessoas têm a possibilidade de cobrar um X por aquilo que está fazendo e receber naturalmente, sem questionamento, sem nada, sem ter dívida. Não é azar, não é sorte. A pergunta que a gente deve fazer é o que existe em mim que atrai esse tipo de pessoa. É isso. Porque daí a gente dá conta de olhar mesmo. Falar, nossa, não aguento mais isso, gente. Tem que mudar. Tem que mudar. E aí a gente busca as ferramentas para poder, porque às vezes a gente não consegue sozinho mesmo. Então a gente vai buscar um auxílio, vai pedir ajuda. Só de pedir ajuda, você já abre muitas possibilidades para você
pra gente crescer, né? Falo isso de mim, porque todo mundo tá aqui Claro, e tem as suas todo mundo tem questões e dificuldades, né? É. Ai, que delícia conversar com você, Lu. Delícia, adoro. Bom, gente, acho que a gente tá chegando então, né? Chegamos ao final e nos vemos no próximo capítulo, no próximo episódio. A Lu, como eu falei, já vai falar um pouquinho de cavalos, que é um assunto que o pessoal gosta bastante. Sim. E é um portal, assim, multidimensional, né? Eles acessam lugares, assim, que é muito diferente de outros animais, né? Sim. E a Lu também vai falar sobre isso. E tem muito mais assuntos pela frente. Gratidão, Obrigada. pessoal. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima.